Meus parabéns pela sua decisão, por você ter decidido aí dar o start na sua tão sonhada mudança de vida aí, através do emagrecimento. E para você que não me conhece, eu me chamo Daniele Santos e eu eliminei mais de 30 quilos sem essas dietas malucas e restritivas e sem passar fome. Foi através das refeições que estão nos meus cardápios de emagrecimento que você acabou de adquirir. E se você ainda não me segue, já começa a me seguir aqui no meu perfil do Instagram, @DaniSantosOficial, onde você vai ficar por dentro de tudo, né? Lá eu posto meu dia a dia, minha rotina, dou várias outras diquinhas para vocês, então não perde tempo, já começa a me seguir lá para você acompanhar tudo. E o intuito dessa nossa videoaula é deixar aqui para vocês algumas dicas que vão potencializar ainda mais o seu processo de emagrecimento, seguindo aí as refeições dos meus cardápios. E eu quero deixar claro que todas essas dicas que eu vou deixar aqui para vocês precisam sim ser seguidas de forma crucial, associada às refeições dos cardápios, para que você tenha o seu tão sonhado resultado aí, que é um emagrecimento eficaz, sustentável, né, com hábitos que você vai carregar para o resto da vida. Então aqui eu tô te dando um leque completo aí em relação ao emagrecimento. Então não é somente as refeições. Você vai ter todas as outras diquinhas que fazem total diferença para os seus resultados. Dica número 1. Ao acordar em jejum, você vai tomar de 500 a 600 ml de água, tá? De preferência em temperatura ambiente. Essa água a gente costuma chamar ela de água matinal. E o poder dessa água, né, o intuito dela é fazer com que ela dê uma ativada ali nos nossos movimentos peristálticos, então vai te ajudar no bom funcionamento do intestino. E também a gente precisa dar uma acordada, né, no nosso corpo, vamos dizer assim, nos nossos órgãos, entre aspas. A gente costuma brincar falando isso, mas realmente, porque enquanto a gente dormiu, nossos órgãos continuaram ali trabalhando a noite toda. Então, né, a gente precisa estar repondo essa água. Então, ela tem N benefícios, mas os benefícios primordiais aí, principalmente para o emagrecimento, tem a ver com a questão do intestino e também da nossa saúde aí, né? Colocar ali assim que acorda água para dentro, então é de suma importância. Dica número 2, meta de água diária. Precisa bater a sua meta de água diária para te ajudar no processo de emagrecimento e também na sua saúde, tá? Porque o nosso mecanismo de fome e sede é o mesmo. Então, muitas das vezes você acha que é fome, mas é sede, tá? E a sede já é um sinal de desidratação. O nosso corpo, ele meio que avisa, sim, a nossa boca, né, começa a ficar um pouquinho seca ali, a boca secou, isso já é sinal de que você precisa tomar água. Então, tá ali com uma garrafinha de água o tempo todo ali do lado, vai te ajudar muito a ter constância com a água e conseguir bater a sua meta de água diária. E não é 2 litros de água. A gente cresceu escutando esse padrão, tem que tomar 2 litros de água no dia. Não, essa conta é individual e ela é feita da seguinte forma. Você vai tomar 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Então, se você pesa, por exemplo, 80 quilos, você vai pegar, né, 20, 40, 60, 80. Então, 1, 2, 3, 4 litros de água. Então, é 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. E se essa conta não der redondo, por exemplo, se você pesa ali 84, 85, não tem problema. Pode deixar no redondinho mesmo. Ou então você aumenta ali mais um pouquinho, tipo, eu peso 85, 4 litros e meio. Mas aí eu peso 84. Deixa 4 litros e meio mesmo. Eu peso 82. Deixa 4 litros, só para você ter uma noção. E isso é fora a água matinal. Essa é a meta de água diária que você precisa tomar no dia, que é o que o seu corpo necessita. Dani, é muita água? Sim, é muita água. Hoje você enxerga como muita água, mas lá na frente, depois que isso virar hábito, você vai tomar assim que você não vai nem perceber. Estou te falando por experiência própria. Então é necessário sim, para a saúde, para emagrecimento, tem que bater meta de água, tá? O corpo precisa estar hidratado. E a gente precisa fazer com que, né, a gente entenda o que é fome e o que é sede, tá? Dica número 3. Coma somente quando sentir fome. É isso mesmo. Como aqui nós estamos tratando de uma reeducação alimentar, onde você vai reaprender, que foi assim que aconteceu comigo. Então eu tô te passando tudo que eu fiz e hoje o que eu carrego pro resto da vida. Então, como nós estamos tratando desta forma, você vai aprender a respeitar o seu corpo, a ouvi-lo. Ele vai te avisar,
né, a hora que ele quer repor nutrientes, que é através da fome. Tá certo, Dani, isso? Eu tenho que comer tal horário, eu tô sem fome, mas eu sou obrigada a fazer X refeição? Não. Nós estamos falando aqui com você seguindo as refeições dos meus cardápios, tá? Então você está nutricionalmente falando, comendo bem. Tem acesso na sua casa a todos os alimentos que vão te aproximar do seu objetivo e limite o acesso dos alimentos que vão te afastar do seu objetivo. É importante você ter isso e se organize, tá? Deixa as coisas pré-prontas, se precisar faça as suas marmitinhas ou já deixa ali as coisas pré-preparadas para facilitar a sua vida. Todo mundo tem a vida extremamente corrida. Então se a gente não se organizar, as coisas não fluem. Tendo em vista que a base do emagrecimento é a alimentação. Vão ter dias que vocês não vão conseguir fazer as 4 refeições do cardápio. E tá tudo bem, tá? O que tem que fazer é seguir ali com no máximo 4 refeições no dia. Café, almoço, lanche da tarde e jantar. E um dia ou outro que vai acontecer, porque as refeições dão muita saciedade, vocês vão acabar pulando uma refeição mesmo que é normal, seja qual for. Seja jantar, seja lanche da tarde, enfim. Se não sentiu fome naquele horário, não precisa comer. Porque você vai estar bem saciada, bem nutrida. Ai, não tem perigo de eu ficar sem comer. Não existe isso. Se você está se alimentando bem, se a qualidade está boa, é o que importa, tá? Dica número 4. Coma até a saciedade. Dani, como assim comer até a saciedade? As refeições dos cardápios já são distribuídas de uma forma estratégica para realmente trazer nutrição para o seu corpo e primordialmente saciedade, porque quem tem saciedade tem melhor autocontrole, tem menos ansiedade e por aí vai. Então lembra disso. Só que às vezes pode ser que um dia ou outro você tenha um pouquinho a mais de apetite, porque às vezes gastou um pouquinho mais de energia, o que é normal, do que nos outros dias, do que nas outras refeições e tá tudo certo. Se isso acontecer num dia ou numa determinada refeição, você fez a refeição como de costume, do jeito que está ali no cardápio, nas quantidades certinhas, mas ainda assim você sente que comeria um pouquinho mais, você não ficou saciada legal, não tem problema você ir lá e repetir a proteína da refeição. Tá? Ou aumentar a proteína da refeição, se na hora que você for prepará-la, você já sentir que está com uma fome um pouquinho além do que, né, de costume ali. Então você ou aumenta um pouco essa proteína, se a refeição tem 2 ovos, coloca um a mais, ou se for, né, alguma refeição que você montou o prato e ali dá para você repetir a proteína, não tem problema, não tenha medo, tá? Pode repetir essa proteína, colocar ela, né, mais um pouco no prato ali depois que você acabar de comer e pode repetir também as fibras. O que são as fibras? Legumes, saladas, vegetais, tá? Não tenha medo de comer isso, porque isso tem pouquíssima caloria, ajuda demais também no nosso trânsito intestinal. Os cardápios, as refeições são distribuídas também com esse intuito, né? Para trazer saciedade, para trazer nutrição, para trazer um bom funcionamento do intestino, mas não repete o carboidrato, porque carbo, ele serve único e exclusivamente para nos trazer energia. Se você já tiver consumido a quantidade total de carboidrato permitida na refeição, não repete, porque carboidrato não é responsável pela saciedade. Então, nós vamos priorizar os macros da saciedade, que é proteína e fibras. Lembra sempre de comer devagar, mastigar bem o alimento, tá? Senta, come com calma, porque às vezes você ficaria saciada com a quantidade certa ali da refeição, que é bem dividido de forma estratégica, mas se você comer muito rápido e não mastigar bem o alimento, você vai acabar demandando ter que comer um pouco a mais, mesmo que seja de comida saudável, mas dependendo do que você for comer, vai ter, né, um acréscimozinho de calorias. Então lembra sempre disso, tá? E uma outra dica muito importante que eu quero deixar aqui pra vocês é: não tenham medo de comer fruta, tá? Mas precisa saber a forma correta, sim, de incluir as frutas no nosso dia a dia. Lembra sempre disso, coloca na sua cabeça: fruta não é lanche, fruta não é refeição, fruta não mata a fome. Tô com fome, vou comer uma fruta. Não. Tô com fome, vou fazer uma refeição. Por quê? O que tem na refeição vai me trazer saciedade, que é proteína, um pouquinho de gorduras boas, ele que também ajuda na saciedade, fibras, tá? Fruta é uma sobremesa da natureza, fruta é um complemento da refeição, é uma fonte de fibras, né? A grande maioria ali com um pouco de carbo, então tem que ter atenção sim
com a forma correta, tá? Pelo menos umas 3 frutas no dia eu aconselho, né? Tem vários exemplos de frutas aí nos cardápios, então pegue por base ali as quantidades que eu deixo nos cardápios, de qualquer fruta. Mas se tiver alguma outra fruta que não esteja, por exemplo, ali em alguma refeição do cardápio você queira consumir, se for em unidade, ok, tá? Então assim, pegue uma unidade de fruta, então até 3 frutas no dia, como eu falei, é ideal. Uma outra dica também que eu quero deixar pra vocês aqui, ainda falando das refeições, tá? Dani, posso colocar como lanche da tarde ou qualquer horário um iogurte natural com uma fruta? Sim, se aquele horário que você quiser comer isso, a sua fome for assim, uma fome bem branda, porque o iogurte ele tem um pouco de proteína, mas ele não tem uma quantidade suficiente para que a gente tenha saciedade. Você pode pegar meio copinho de iogurte, colocar uma frutinha ali picadinha, comer como sobremesa, dê preferência para o iogurte desnatado, porque ele tem menos gordura, consequentemente menos calorias, mas eu estou falando do iogurte natural, aquele sem sabor. Se quiser adoçar, pode colocar umas gotinhas de adoçante, tá? Ou não, Dani, eu quero comer como uma refeição, ok. Então pode pegar um potinho de iogurte com uma fruta cortadinha e comer como lanche, por exemplo, ou né, à noite ali, enfim. Isso não vai interferir de forma tão significativa nas calorias do dia, apesar de que se você fizer dessa forma é como se você estivesse até diminuindo um pouco das calorias, que vai trocar, né, uma refeição por isso daí. E a gente vai considerar esse lanchinho como uma refeição também, para que, né, o dia que você esteja ali com menos fome naquele momento. Agora, se essa fome for uma fome maior, uma fome mesmo que você tem ali que fazer uma refeição para ficar bem saciada, coloca a fruta cortadinha ali, coloca um potinho de iogurte, e se você tem hábito já, ou já conhece, né, ou já usa, ou queira começar a utilizar, pode sim colocar o whey. Eu não utilizei o whey na minha fase de emagrecimento, porque eu não tinha condições de pagar um pote de whey. Né? Assim como eu comecei fazendo atividade física na rua, né? Em casa, com os treinos em casa, caminhando na rua, porque eu não tinha condições de pagar. Hoje eu já faço porque eu tenho condições. Mas se você tem, se você quer fazer o uso, pode sim. Né? Você pega ali um medidor, que é normalmente um scoop de 30 gramas. Algumas marcas vêm com um scoop de 10 gramas. Então são 30 gramas de whey para tirar ali uma média de 20 a 22 gramas de proteína na refeição. Então você pega o potinho de iogurte, mistura ali com um medidor de whey bem cheio, mais a frutinha, ou você pode pegar isso e bater também no liquidificador, vira um shake delicioso. Ou você pode também bater o whey no lugar do iogurte com um copo de 200 ml de leite desnatado, mais uma fruta congelada e gelo. Você pode bater o whey assim também. Ou jogar só o whey por cima da fruta ali, um pouquinho de iogurte, do jeito que você achar melhor. O whey ele é uma fonte de proteína e proteína traz saciedade. Então se você quiser usar ali uma vez ou outra, às vezes até no dia que dá uma vontade de comer uma coisinha mais doce, com o whey, sim, substitui uma refeição, se você tiver com muita fome, porque dá aquela saciedade. Lembra sempre que o whey é um quebra-galho. Nutricionalmente falando, a gente não compara o whey com um prato de comida. Ele é como se substituísse se você fosse comer ovo, frango, né? Que aí você não precisaria comer ovo, frango. E ali você substitui ele pelo whey. É uma fonte de proteína muito boa, limpa, prática, que salva a gente aí, né? Nos dias corridos. Invista sempre num whey de qualidade, é importante, tá? Então, leia o rótulo desse whey. Ele precisa te dar ali em 30 gramas, pelo menos de 20 a 22 gramas de proteína. Dê preferência para os que são adoçados com sucralose ou com stevia e com a lista de ingredientes menor possível, tá? Essa é a dica para você também escolher um bom whey. Existe o whey concentrado e o whey isolado. O whey concentrado é para pessoas que não têm intolerância à lactose. E o whey isolado é para pessoas que têm intolerância à lactose, né? Porque ele é um whey duplamente filtrado. Essa basicamente é a diferença para você, né, que quer ali consumir o whey. Mas lá no Instagram também eu dou várias dicas para vocês, então por isso é muito importante vocês acompanharem os meus stories por lá, viu? E você pode também, Dani, eu quero colocar um pouquinho de leite no café. Eu gosto de tomar café com leite, não tem problema, porque nos cardápios tem sugestões de café e chá, porque é realmente as únicas bebidas que eu gosto de tomar. Eu uso leite mais para receitinha, para uma coisinha ou outra, então não sou de tomar o leite mesmo no café, nunca fui. Então eu deixo lá tudo que eu realmente consumi, mas com opções para vocês, né, de acompanhamento, substituições e tudo mais. Priorize o desnatado, porque ele também tem menos gorduras, consequentemente menos calorias. E aí você pode colocar ali o café e pode colocar uns 2, 3 dedinhos de leite, né, se você gosta ali. Ah, mas eu não tomo café, eu não tomo chá.
pode tomar só o leite também. Umas 150 ml ali, no máximo 200 ml de leite desnatado, né? Se gostar de adoçar, pode colocar umas gotinhas de adoçante também. Se não, pode tomar ele puro, o adoçante fica a seu gosto, desde que tenha cautela também com o uso, para não ficar totalmente dependente de adoçar as coisas. É importante a gente ter essa limpeza do paladar, porque o leite ele tem calorias, né? O café e o chá sem adoçar ele já não tem, mas aí o leite desnatado, as calorias são bem poucas, então vai ter um impacto ali nas calorias finais do dia, mínimo também, de forma que não vai significar tanto, tá?